13h16, agora eu quero compartilhar com você a carta subscrita por oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. É isso mesmo, oficiais da ativa do Exército assinam carta de insatisfação com os poderes. Aí você deve estar perguntando, especialmente as pessoas que acompanharam o programa de ontem, vai repetir? Você não trouxe uma carta, inclusive bem extensa no programa de ontem? Aquela que eu li na íntegra, depois fiz um resumo das prerrogativas das Forças Armadas, conforme o artigo 142, quando é que elas devem e podem atuar, é outra. Era subscrita por mais de 200 oficiais da reserva. Essa que foi publicada ontem foi assassinada por profissionais da ativa. Então vamos ao seu conteúdo. Subscrevem esta carta oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, a presente Carta dos Oficiais Superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo mencionado e que será colocado em tópicos para melhor entendimento. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Frase atribuída ao Marechal Manuel Luiz Osório. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira, formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. Ratificamos o alinhamento dos participantes com a legalidade, liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapesos o necessário limite para que assim se mantenham. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam os seus papéis constitucionais previstos em lei e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei e da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o Pacto Federativo previsto na regra basilar de fundação da República Federativa do Brasil. Reforçamos a crença em nossa instituição, Exército Brasileiro, cuja origem remonta ao sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1648, e amalgamado a participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Destacamos que os integrantes da Força Terrestre, coesos, motivados e conhecedores de sua história, sempre estarão prontos para cumprir suas missões constitucionais com base no mais sublime dos juramentos de dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparam diuturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesses pessoais. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país.
Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. A relação preliminar dos subscritores desta carta será elaborada por ordem alfabética dentro de cada posto, apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente. Com nosso mais alto apreço e respeito, oficiais da ativa do Exército Brasileiro. Após o intervalo, eu vou comentar por tópicos que eu separei aqui desta carta, que eu considero muito forte, bem direcionada a quem de direito e com um conteúdo realmente que desperta um tom assim de uma certa gravidade em relação aos últimos acontecimentos. Daqui a pouquinho no programa. Tudo bem, agora são 13 horas e 27 minutos, conforme eu avisei no bloco anterior, separei aqui alguns trechos da carta assinada aí por 177 oficiais da ativa do Exército, manifestando insatisfação com os poderes. No primeiro deles é o seguinte: estamos atentos a tudo que está acontecendo que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país. Isso aqui é muito importante, abrirmos os olhos para isso. E não é comum que oficiais da ativa do Exército se manifestem, tampouco através de cartas, né? Nós já tivemos aquela que foi assinada pelos 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que é algo também que não é comum. Várias foram as manifestações de oficiais da reserva e ontem essa aqui, assinada por vários oficiais da ativa do Exército, destacando, assim como a própria população nesse momento faz, a sua insatisfação com o que está acontecendo no país, em especial com relação aos poderes da República. Então, as Forças Armadas estão atentas ao que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, instabilidade política e social no país. É sério, é grave, é um alerta para o qual ouvidos devem estar atentos, especialmente os daqueles que são hoje os principais responsáveis por tudo o que está ocorrendo no nosso país. Segundo ponto também, vale a pena a gente avaliar dessa carta dos oficiais da ativa do Exército Brasileiro. Abro aspas. Os militares ratificam a importância da harmonia entre os 3 poderes, além de apontar insatisfação com o trabalho de veículos de comunicação. É óbvio que não há harmonia entre os poderes. Isso tudo deixou de existir a partir do agigantamento do STF sobre os demais, no caso o Legislativo e o Executivo. Quando ministros do tipo do seu Alexandre de Moraes, que eu considero altamente irresponsável e o principal culpado por tudo o que está acontecendo no nosso país, resolveu subjugar os outros poderes, usurpar competências desses poderes,
que a Constituição ela é muito clara. Ela diz que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. E assim tem que ser. Os nossos poderes aqui foram instituídos com base naquilo que pregou Montesquieu, né? Colocando, inclusive, o poder judiciário como sendo o mais fraco dos poderes. E uma coisa óbvia, porque quem tem o poder da força bélico é o poder executivo e o outro, o legislativo, o de aprovar as leis. Ao judiciário cabe tão somente, ou deveria caber, aplicar essas leis. E não criar leis, como vem acontecendo ultimamente, anular leis feitas por legítimos representantes do povo nas duas casas, no Congresso Nacional, e ainda interpretar leis. Não cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Quando o ativismo judicial passa a dar o tom, como está acontecendo no Brasil, nós vemos a bagunça institucional, a insegurança jurídica e a instabilidade política e social no país, como alegam aqui esses oficiais do Exército Brasileiro que assinaram essa carta que foi divulgada ontem. Então isso precisa ser resolvido. Eles estão dizendo assim, olha, resolvam esse problema. E a imprensa, eu entendo isso aqui como um recado muito claro e direto ao consórcio hoje, que distorce completamente os fatos, que não faz mais jornalismo. Eles dizem, o trabalho dos veículos de comunicação, os fatos estão sendo distorcidos, há uma narrativa. E esses dados que são divulgados não correspondem ao que é real, ao que está acontecendo. Por último, ainda vale a pena destacar a preocupação dos oficiais signatários desta carta com sentimentos que nem de longe fazem parte das Forças Armadas. Como eles colocam aqui, abro aspas, covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Completam. Então, minha gente, é inegável que hoje uma ala do nosso Congresso Nacional age com covardia. E o STF deveria se preocupar com a justiça, pratica injustiça. Não é à toa que nós temos visto aí pessoas sendo caladas, tem jornalista exilado, ou seja, vivendo fora do país, que é o caso do Alan dos Santos, um deputado federal que foi preso por crime de opinião, e o artigo 53 é claro quando diz que o parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos. Isso é injustiça, não é justiça. E a questão da fraqueza, né? Quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, você está manifestando realmente, além de omissão, passando um claro recado de fraqueza. Por que eu coloco isso? Eu faço questão de deixá-lo informado. Em primeiro lugar, porque é meu dever como jornalista fazer isso. Em segundo lugar, eu sei que esse tipo de assunto não faz parte da pauta da maior parte dos veículos de imprensa. Também aqui na nossa região. Na grande mídia, então, nem pensar. E quando abordam nas suas manchetes, como nós vamos conferir daqui a pouquinho, ainda é distorcendo completamente. Pura militância política.
ao contrário de jornalismo. E depois, porque precisamos estar preparados e é necessário que tenhamos consciência do momento difícil, grave que a nação atravessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu creio que ainda cabe dizer, em relação a esse assunto, para fechar, pelo menos por hoje, é que é importante que a gente considere os 60 milhões de eleitores, segundo as urnas, que votaram no Lula. Essas pessoas avalizaram o Lula e disseram assim, olha, o crime compensa. Porque nós sabemos o que aconteceu. É difícil apagar isso da nossa memória. É absolutamente inesquecível o que o Lula fez, juntamente com toda a organização que ele montou dentro do Estado brasileiro para roubar o país, para destinar recursos do pagador de impostos para ditaduras estrangeiras, através do BNDES, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para assaltar os fundos de pensão, inclusive dos funcionários do Correio, que vão passar vários anos pagando para recompor o que foi desviado e para que eles possam um dia realmente se aposentar. O Petrolão, os bilhões surrupiados da Petrobras, é bem verdade que 6 bilhões desses recursos foram devolvidos. As malas de dinheiro que nós tivemos a oportunidade de ver, num bunker, inclusive, em Salvador, na Bahia, 53 milhões de reais. Então nada disso tem como apagar da nossa memória. E o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, esse que hoje é um dos ferrenhos adversários do país e da sua gente, uma pessoa ideológica e militante que tem participado de eventos e conferências para falar fora do país mal, lá fora, na época disse, olha, eu vi a corridinha, eu vi a mala, eu vi o dinheiro, ninguém me contou, eu vi. Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, se 60 milhões de pessoas esqueceram, levando em conta que as urnas realmente foram fiéis aos votos nela depositados, eu e tantos outros milhões de brasileiros não esquecemos do que aconteceu. Assim como nós não esquecemos das manobras jurídicas que foram feitas para que o Lula saísse da cadeia, depois de ter sido condenado a mais de 25 anos de prisão e ter ficado pouco mais de um ano na Superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba, a capital do Paraná. Nós não esquecemos que esse Supremo aí mudou a jurisprudência da prisão em segunda instância para que ele saísse da cadeia. E depois, o próprio pleno do STF tornasse o juiz do caso parcial e a anulação numa canetada das condenações do Lula pelo Fachin, militante outrora do MST, para reabilitar o Lula politicamente, com base no CEP, passando por cima, inclusive, de algo no direito que é de fundamental importância e que não pode ser desprezado. Depois que um indivíduo é condenado, não importa mais o foro legal, a competência, o lugar, a territorialidade, né? O CEP foi condenado. Então isso tem que ser desprezado. E os processos do Lula foram anulados com base no CEP. Entendeu, seu Fachin? Depois de 5 anos,
de uma condenação em terceira instância, que não era para ser em Curitiba e sim em Brasília. Então nós não esquecemos disso. E se ainda assim o povo brasileiro deu esse cheque em branco para o Lula e os seus comparsas, então, amigo, cabe o quê? As instituições do país respeitarem a vontade desse povo. Eu entendo que o Lula tem que assumir no dia 1º de janeiro. Tem que ser diplomado, não importa se no dia 19 ou dia 12, diplomado, assumir no dia 1º de janeiro. Presidente da República tem que acionar artigo 142, coisa nenhuma. Tem gente aí defendendo isso e dizendo que ele tá com a história na ponta da sua caneta. Só a ele cabe assinar o 142 e fazer com que as Forças Armadas venham e ajam. Eu discordo. Esse povo vai ter que se responsabilizar pelo que fez. Assumir as consequências do seu voto, daquilo que decidiu nas urnas. Não é democracia? Além do mais, o que esperar de gente que concede sucessivos mandatos a pessoas como Renan Calheiros, em Alagoas, um multiprocessado, cujos processos e as ações não andam no STF, porque hoje há um claro conluio entre esses senadores e ministros do tribunal, da corte. Arthur Lira, que ontem foi vaiado na entrada de um restaurante, num jantar do PL lá em Brasília, chamado de traidor, omisso, covarde. Ele não está na presidência da Câmara à toa. Quem o enviou para lá foi o povo de Alagoas. Assim como tem dado diversos mandatos de senador, inclusive ao Renan Calheiros, um dos maiores bandidos e corruptos da nação. Então, Forças Armadas não tem que intervir coisa nenhuma. O povo brasileiro vai ter que aprender com as consequências dos seus atos e do seu voto irresponsável.